Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Juliana Mansur e faço esse podcast com ninguém mais, ninguém menos que meu próprio pai, Augusto Pinto. E aí eu pergunto pra ele, 2 não pode? Mas é claro que pode, Juju. E hoje a gente vai provar isso com um tema enroscado. Hoje nós vamos falar, gente, de vontade, desejo e paixão. Ou seja, é um tema que tem múltiplos desvios para a gente explorar aqui, Ju. Muitas ramificações. Muitas. Mas eu queria começar erguendo uma bola para você, pensando o seguinte. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente deseja, porque o desejo ele tem uma química que se transforma eventualmente em consequências para a sua vida e para a vida das pessoas ao nosso entorno. Você pensa antes de desejar alguma coisa? Eu penso. Eu não sou uma pessoa que fica o tempo todo pensando nos meus desejos, mas em momentos específicos que eu estou querendo alguma coisa, mentalizando alguma coisa, eu penso até para ser bem específica naquilo que eu desejo e não deixar o desejo superficial, porque senão ele pode se realizar não exatamente como eu imaginava, né? Porque uma coisa é você desejar uma coisa ampla. Quero arrumar um emprego onde eu ganhe muito bem. Mas explica. Você quer ter tempo, apesar desse emprego? Você quer ter como gastar o seu dinheiro? Ou você vai ser sugado por esse trabalho? Então, às vezes, a gente deseja muito superficialmente e não deixa isso claro. É claro que não vai acontecer só porque a gente deseja, né? Nada acontece sem ação. Concorda? Eu não só concordo com isso, mas eu acho também que os nossos desejos, eles se concretizam de uma forma muito diferente daquilo que a gente idealizou. Por exemplo, vou citar aqui um clássico, para todos vocês já viram esse filme. Você idealizou umas férias dos sonhos. Tipo, férias na Disney com meus filhos adolescentes ou 10 anos de idade, que é o sonho. Aí você chega lá, chove, comida ruim. Nós temos eu tenho um filho, teu irmão, que pegou um tufão lá. Furacão. Um furacão, ficou preso no hotel. Como é que você faz quando a realidade te atropela o seu desejo, o seu sonho? Eu acho que a realidade sempre vai atropelar o sonho, porque o sonho é uma idealização, a realidade é a concretização. Mas ela não deleta o sonho, né? No sonho vai existir o perrengue, sempre. O sonho ele não é o mundo cor-de-rosa, ele é a realização de um desejo. E quando a gente idealiza, a gente não pensa nos perrengues que vão vir. Mas você vai viajar para Disney, uma mala vai sumir, um voo vai atrasar, alguém fica doente, chove, a comida é ruim, tem fila, tem muito frio, tem muito calor. E aí eu acho que a mágica está em você conseguir driblar tudo isso e enxergar além disso, enxergar que oportunidade legal de estar aqui, que coisa diferente que eu nunca tinha visto. Sempre o tempo que você tem disponível. O tempo que eu tenho disponível, que não preciso pensar em outras coisas. Sempre vai ser. A Disney é um clássico e sempre tem aquele momento que você fala assim, nossa, agora eu queria estar na cama em vez de estar aqui nessa fila. Mas se você estiver na cama e não estiver naquela fila, você não vai ver o olho do seu filho brilhar a hora que ele conseguir entrar naquele brinquedo, ver aquele personagem, né? Então, até para realizar sonho, você vai ter que fazer um sacrifício. Você colocou aqui uma coisa que eu acho interessante a gente abordar, que é a preguiça que a gente tem em algum ponto do trajeto, porque você tem um sonho, você pensa em como realizar aquele sonho, algum planejamento você tem que fazer para concretizar, e aí você tem a ação e realiza. Em algum momento nesse caminho, a preguiça atrapalha a gente, às vezes? Claro, dá muita preguiça em muitas vezes. Principalmente quando você está, que nem a gente estava exemplificando com umas férias, você fala, eu tô de férias, por que eu tenho que pôr despertador? Né? Ou você tá de férias, nossa, eu lembro muito meus filhos, tem fuso horário, era 5 da manhã, os caras estavam lutando de espada, aquela espada que brilhava no escuro. Eu falo, cara, meu sonho... Tô vendo a cena. O sonho era estar dormindo, dormir nas férias é um sonho. Mas não existe, gente. Se a gente quer conhecer coisas novas, descobrir o mundo, viver momentos com as pessoas, a gente vai ter que deixar um pouco a preguiça de lado. Eu sempre falo, quando você volta das férias, você precisa de férias para descansar das férias. Ou seja, até para sonhar,
Dá a gente trabalho. tem que botar uma certa energia, Muita. senão o sonhar fica pelo sonhar. E você acha, Ju, que a gente é influenciado pelo meio ambiente para imaginar as coisas da nossa vida? Porque a nossa vida é meio roteirizada mentalmente antes de acontecer, né? Até onde o ambiente que a gente vive nos influencia a sonhar com coisas que talvez não fosse nosso roteiro original. Eu acho que enquanto é o ambiente que você vive, estava lindo, mas isso faz anos. Eu acho que hoje você é influenciado pelo ambiente que você não vive. Você é influenciado por vida de terceiros que você vê imageticamente na tela do celular, nas redes sociais. Ou seja, o consumismo influencia os nossos sonhos. Com certeza, você vê o que as outras pessoas estão fazendo e você acha tão lindo ali naquela tela e tão legal que você quer aquilo para você. Só que você não sabe o por trás daquilo, você está vendo uma fração, né? Você está vendo um pedacinho legal da história. Por exemplo, eu faço semana de moda pela minha empresa, eu tenho uma marca de bores, né? E eu desfilo há muitas temporadas na semana de moda. A pessoa que vê o desfile acha que, nossa, que legal, que glamour. É um baita de um perrengue. Eu não vejo a hora que o desfile passe para poder realmente curtir um pouco. Porque é um perrengue, é você no chão, vestindo de sapato nas modelos, uma bagunça, um caos. Claro que tem a realização do outro lado, né? A emoção de você estar conseguindo concluir um trabalho ali. Mas é um perrengue. Mas o que vende ali na internet? O glamour daquilo. Você não vai vender o perrengue, você vai vender o glamour. Mas por trás de todo o glamour, certamente tem um perrengue. E hoje a gente sonha vendo a vida de outras pessoas. E em situações que a gente nunca esteve, sabe? E a gente deseja sem saber o que é aquilo. Agora, vamos falar um pouquinho do valor do perrengue? Porque a gente foge do perrengue, né? Eu quero ter um sonho que se concretiza com o mínimo esforço. Não existe. Vamos imaginar que você tivesse dinheiro infinito, poder infinito para fazer um desfile perfeito em Nova York, que você fosse simplesmente uma observadora do seu próprio sucesso. Triste. Traria alguma coisa de bom para você? Não, porque eu não estaria realizando. Então, por que as pessoas sonham a vida dessa forma? Será que sonham? Acho que sonhamos, né? Vamos nos incluir aqui, porque em algum momento você fala, ai, como seria bom. Putz, está chovendo, se o sol abrisse, eu não precisasse pisar na lama. O tempo todo a gente é puxado para sonhar um mundo ideal que não existe. E quando você chegar no mundo ideal que não existe, acaba o sonho. E quando acaba o sonho, acaba o desejo. Acabou o desejo, acabou a vida, né? Uma vida sem... Você acredita numa vida sem sonho? A gente até conversou um pouquinho vindo para cá, né? De pessoas que aceitam a comodidade de uma vida fácil sem lutar para ter um sonho que vai colocá-los num caminho de perrengues, de dificuldades. Vamos imaginar alguém que tem um emprego tranquilo, que remunera bem, que demanda pouco, e o cara acha que está tudo bem. Tem gente que não quer ser promovida. Pois é, mas é lícito isso? É lícito viver sem sonhos? Eu acho impossível. Eu acho assim, uma coisa é você... Tem certas coisas que eu não quero para mim. Então, eu não quero trabalhar numa multinacional porque vai exigir que eu trabalhe até 11 da noite. Para mim, não tem dinheiro que pague a minha paz. Eu não quero um chefe que me trate mal, porque não tem dinheiro que pague o meu emocional. Agora, você achar que aquilo que você conhece, a única coisa que existe no mundo, que você não quer pôr o nariz para fora para ver se existe uma outra opção, você não quer conhecer mais nada. Então você não quer saber de novos livros, de novos discos, discos é antigo, entregou agora, hein? De novos filmes, você não quer saber de novos... Vinil é moderno. De novos lugares, você não quer conhecer novas coisas, porque o que você tem já é suficiente para você. Aí eu acho que você vai morrendo aos poucos. Ou seja, o que mata o desejo nas pessoas é o medo, é isso que você está falando, né? Eu acho que às vezes é a preguiça também. A zona de conforto, ela é um lugar, como diz o nome, ela é confortável, mas não existe evolução e crescimento na zona de conforto. Existe um descanso, que é justo muitas vezes, né? Você teve um ano super difícil, você passou por muitos desafios, seja de saúde, seja familiares, não importa. E aí você quer... Nossa, agora eu quero ficar um tempinho aqui nesse quentinho. Acho super válido e genuíno. O que eu acho é que não dá para ficar a vida no quentinho, porque a sua vida vai perder emoção. Que emoção você sente na zona de conforto? O conforto.
É o conforto. Mas o que move a gente é o frio na barriga. Agora, eu sou uma pessoa intensa, né? Então, eu falo do meu lugar de vida, né? Eu não sou... Eu fico irritada com uma pessoa que é mais pacata. Né? Eu tenho um filho que ele é mais introspectivo. Não é intelectual, mas ele é mais introspectivo, ele gosta do canto dele. Tem muitos amigos. E acho que está desaflorando também, porque ele ainda é muito criança. Mas tem horas que você dá uma bronca, ele aceita. Eu fico irritada com a aceitação da bronca. Eu falo, cara, se defende, fala que você não vai mais fazer, fala que eu tô errada, ou fala que não, você tá certa, mas na hora eu não pensei, mas não fala, tá bom. O tá bom me irrita. Pois é, mas eu acho que a gente também tenta medir a vida sempre pela lugar. Nossa régua, né? Claro. E cada um tem uma régua diferente. Por isso que eu falei, do meu lugar de observação, essa inércia não funciona. Para mim seria mortal, assim. E eu sou uma pessoa organizada, eu tenho rotina, não é isso, não é que eu preciso de coisas diferentes todos os dias, mas eu acho a emoção importante. E eu descubro todos os dias coisas que eu não conhecia e que podem mudar minha vida, e podem mudar minha perspectiva, podem mudar aquilo que eu acho. Agora, ramificando um pouco, eu sempre falo essa frase. Eu acho que às vezes as pessoas falam que querem coisas, quando na verdade elas não querem. Eu sempre falo que existe uma diferença grande entre o eu quero e eu quero querer. O eu quero é aquela coisa que você está disposto, desse minuto, a trabalhar para atingir. Então, eu quero parar de fumar. Eu paro neste minuto. Não importa se eu vou colar coisa na pele, se eu vou sofrer de abstinência. Se eu quero, isso começa now, agora. Agora, o quero querer é aquele cara que fala, mês que vem eu vou começar a parar de fumar. Segunda-feira eu começo o regime. Você não quer, e tá tudo bem não querer. Você já quer querer. Querer já é um passo, mas são lugares diferentes. Mas você não acha que o cara que quer querer, ele é um postergador da vida? Ele está o tempo todo arrumando uma desculpa para não querer. Mas você não acha que o cara que quer querer, ele é um postergador da vida? Ele está o tempo todo arrumando uma desculpa para não querer. Perdão. Eu acho que esse cara, de certa maneira, ele usa isso como uma proteção para si mesmo, porque ele sabe que quando ele quiser de fato aquela coisa, ele vai ter que arcar com as consequências. Por exemplo, tirar a bunda da cadeira e começar a mas eu acontecer, acho que isso não é um perfil de pessoa. Eu acho que são algumas situações que te colocam nesse lugar. Eu não acho que a pessoa seja assim em tudo. Eu acho que são coisas que são difíceis, às vezes, pra gente, e a gente gostaria muito de ter força suficiente para fazer aquilo do minuto 1, mas, cara, eu não tô disposto a abrir mão da minha cervejinha para começar o regime. Eu não tô disposto do prazer ou da calma que o cigarro me traz. Eu quero eu vou fazer. Mês que vem eu vou conseguir. Geralmente são coisas difíceis, são vícios, né? São coisas desafiadoras, né? Ou são escolhas, né, Ju? São escolhas. Porque, na verdade, eu acho que essa diferença entre querer e querer é que o cara ainda não quer de fato. Exato, ele quer querer. Ele quer querer. Essa teoria é muito boa. Pô, eu quero largar de fumar, putz, mas quando eu tô sozinho, num ambiente, eu acendo um cigarrinho, eu já fumei, né, gente? O cigarro, para mim, não é um vício, é uma muleta, né? Então, o cara que fuma, ele está adiando fazer algumas coisas na vida, porque ele pega a muletinha e fala, agora estou aqui tranquilo, vou fumar um cigarrinho. Agora, outra coisa que eu queria explorar com você é o seguinte, quando digamos que a gente quer alguma coisa, então o minuto seguinte é pensar em como tornar aquilo realidade e a gente começa a executar. Quando você começa a executar, é como um jogo de futebol, né? O técnico se reúne com os jogadores, define a tática, vê os vídeos dos jogos do time adversário e define como nós vamos jogar, define a escalação e a tática de jogo. Você vai para campo, muda tudo. Porque o técnico do outro lado, ele pensou uma outra coisa diferente e te surpreendeu. Quando você planejou baseado só nas suas escolhas. Como enfrentar os desvios de roteiro da vida sem entrar em desespero. Improvisando. Sem abrir mão do seu sonho, porque na realidade é assim, o sonho continua o mesmo, eu quero ganhar aquele jogo, eu quero ser campeão. Só que na prática a teoria é outra. Como é que a gente enfrenta isso?
Ué, eu acho que eu sou muito poliana, né? Então, para quem não é do meu tempo, Poliana era um livro onde a pessoa sempre viu o lado bom das coisas. Então, eu acho que você tem que, na hora, parar, olhar e falar, eu tenho essa e essa ficha. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou comer esse problema com sal ou sem sal? Eu vou usar pimenta ou não? Você tem que olhar o que você tem e o que você pode fazer com aquilo. Não adianta você sonhar com coisas que não estão ali para acontecer. Porque daí você fica preso numa teimosia. Existe sonho que vira teimosia. Existe desejo que vira teimosia. Eu acho que ele até um dia foi um desejo. Não aconteceu como você queria, mas você quer daquele jeito. E vira uma teimosia, vira uma coisa, eu vou conseguir. E num certo momento vira uma burrice, né? E num certo momento vira uma burrice. Porque você andou, você viu que aquilo não está te levando onde você sonhava. E você quer, digamos assim, desentortar as bananas, não dá, né? Elas vão quebrar. E a vida te dá sinais quando aquilo não é para você. E você, na teimosia... Né? Você não acha que você, às vezes, as coisas começam a não dar certo, que são sinais de que, cara, não é por aí, muda a rota, vai para outro lado. Você acha que a tua vida tem um roteiro? Assim, tipo assim, eu gosto de imaginar a vida como um rio, né? Que tem um fluxo, tem uma direção a seguir, ele vai desaguar em algum lugar no mar. Um ponto ele vai desaguar no mar. A gente, com os nossos desejos, às vezes tenta desviar o curso do rio. Isso pode acontecer? Pode, né? Eu acho que a gente pode desviar. Eu acho que... Você acha que você muda o curso do rio da vida, Ju? Eu acho que você muda. E eu acho que aquilo que está... Isso é forte, hein? Eu acho que aquilo que está destinado a você... muitas vezes é para que te traga o que você precisa aprender, o que você precisa ensinar, vivências que você precisa passar. Mas, às vezes, na nossa teimosia, eu acho que o universo fala, tá bom, você está insistindo tanto, vou te dar isso aqui. E você quebra a cara. Eu acho que tem fatos grandes que vão acontecer na nossa vida, que estão mais ou menos, né, previsto. Estava escrito ali. Mas eu acho que nas coisas menores... a gente consegue pegar os afluentes. Só que, cara, você vai demorar mais para chegar no curso final. Ou o afluente vai te machucar. Vai chegar no mar sempre, de qualquer jeito, algum dia, né? E mais que isso, assim, tem coisas que a gente olha e elas parecem ruins pra gente, num primeiro momento. Né? Então, você foi transferido no seu emprego, você não vai mais morar em São Paulo, você vai morar em qualquer lugar, em Minas Gerais. Num primeiro momento, você achou uma droga, mas às vezes a mulher da sua vida está lá e você precisa conhecer ela. E se não acontecesse isso, da vida te empurrar para lá, você não iria sozinho e você não ia conhecer a mulher que está ali, porque sei lá, se é sua alma gêmea ou se vai ser a mãe dos seus filhos. Então, eu acho que existe movimento que, num primeiro momento, é ruim. E a gente não enxerga o propósito daquilo. Eu sempre comparo com um quadro gigantesco que você está colado nele. Você não consegue dizer qual a imagem, consegue? Você tem um quadro de 1 quilômetro, você está com o nariz encostado, você sabe dizer qual a figura? São os pixels da vida. Você não enxerga. Agora, se você se afastar 5 quilômetros dele, talvez a figura se forme. E talvez não. Tem coisas que a gente não vai enxergar. Mas que elas precisam acontecer. Mas você acha que quando a gente deseja alguma coisa, a gente está olhando a grande figura, a gente está olhando a planície de cima da montanha? Via de regra, a gente deseja as coisas no chão ao longo do caminho. E a gente mais imediato. O ideal, eu vou falar uma coisa aqui que na prática é impossível, né? Que seria o seguinte: eu tenho um sonho novo hoje. Eu deveria parar, escalar a montanha, olhar o panorama, considerar todas as possibilidades no desdobramento, porque os sonhos se desdobram, né? E eles se desdobram de formas diferentes. Você pode ter um sonho que tem 3, 4, 5, N roteiros para se desdobrar. Eu teria que pensar nesses roteiros e depois descer a montanha e executar. Porque ao realizar um sonho, nós vamos afetar outras pessoas além da gente. Você vai afetar a família, amigos, a tua empresa, teu negócio. Como a gente deveria fazer idealmente para sonhar de maneira produtiva, a que a gente influenciasse o mundo de uma forma positiva e não negativa? Porque eu já vi muito sonho que causa desastre. Mas quando a pessoa sonhou ele, ela tinha essa consciência?
É isso que eu estou falando. Então, mas eu não sei dizer como é que escala essa montanha para ver lá de cima e saber como é que o sonho vai terminar. É difícil, você não consegue ter essa olhando visão. pelo retrovisor é tudo muito fácil, né? Você olha assim os grandes desastres da humanidade, até o Holocausto nazista, 6 milhões de pessoas mortas, começou com um grande sonho, que as pessoas olharam do chão. Ninguém subiu para falar, peraí, o que esse cara está propondo é um absurdo. É um absurdo. Estou lendo um livro, fazendo um parênteses. O nome do livro é A Guerra Atômica. É um livro assustador. É alguém que estudou como os Estados Unidos se prepararam para uma guerra nuclear desde Hiroshima até a data de hoje. Hoje eles têm dezenas de milhares de artefatos nucleares, pequeno e grande porte. E existe um grande plano de se um dia nós formos atacados, como é que nós vamos reagir? E o desenrolar dessa história é uma tragédia que termina na morte de, por baixo, 500 milhões de pessoas, por baixo. E o nome desse plano é o mesmo nome do plano do Hitler para exterminar os judeus. É o mesmo nome. Então a humanidade esquece. E você olha, não, isso aqui nós estamos... Isso aqui, estou trazendo a ideia do sonho, mas tudo é um sonho, né? Estamos sonhando que se acontecer alguma coisa assim, eu vou reagir de tal maneira. E a gente não desce para olhar o desastre que aquele sonho nosso pode causar. Entendeu? A mesma coisa nós estamos vendo em Gaza hoje. Porque... Mas aí você está levando para coisas muito macro, muito grandes, que dependem de uma humanidade. Traz isso para uma realidade sua. A realidade minha é o seguinte, eu vou montar uma empresa. O meu sonho, quando eu aterrizo, vai afetar a vida de quem trabalha comigo, dos meus sócios, dos meus clientes. E raramente a gente começa a pensar um empreendimento com base nas consequências. Você lembra da história do Golden Circle, do Simon Sinek? Que por quê, não o quê? Por quê, como e o quê. Quando a gente começa um grande empreendimento, um grande sonho, 99% das vezes a gente começa pelo o quê. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quando você tem que começar pelo porquê. Num certo momento eu falar, por que eu comecei tudo isso? Que deu merda, não deu certo. Porque você não subiu ao alto da montanha para questionar o teu sonho. Entendeu? Tanto pode ser o sonho, o grande sonho de uma nação, de uma empresa, ou de uma família, ou o meu sonho pessoal. Vai afetar alguém. O segredo é saber o porquê. Idealmente, sim. E você não vai saber o porquê olhando para o chão, olhando para as coisas táticas que você está fazendo para... E você acha que esse porquê é sempre possível você enxergá-lo antes? Ou porque pode vir no caminho? Você quer, né? Você quer, por exemplo, aquela ideia da viagem dos sonhos para Disney, ou para qualquer lugar, para praia. 40 anos atrás eu planejava férias com vocês, com grande dificuldade a gente alugava um apartamento no mês de janeiro, que era férias de todo mundo, aí chovia o mês inteiro, e a gente preso num apartamentinho pequeno. Para que esse sonho no desenrolar na forma real que aconteceu com chuva na praia e não tendo para onde ir com as crianças, eu teria que pensar antes que qual era o plano B? Acontecer, o plano B é jogar baralho, jogar jogos, tomar chuva. Tomar chuva com as crianças, mas quem faz isso, Ju? Então você tem que ter flexibilidade para pensar no plano B na hora. Se você não pensa no plano B antes, você tem que pensar no plano B na hora. E eu acho que é muito importante a gente saber que tudo aquilo que a gente sonha, deseja e busca fazer pode dar o resultado que você imaginava e pode não dar. Pode dar outro melhor e pode dar um que você considera pior. E que você tem que estar preparado para aquilo. Você não sabe que fim vai ter a história, né? E no fim das contas, nem é esse fim que importa. O que importa é todo o trajeto do começo ao fim, né? Porque ali naquele trajeto aconteceram os aprendizados, as conquistas, as pessoas te ensinaram, você ensinou, você aprendeu, você chorou, você sorriu. E isso é a vida, né? Então, as duas pontas pouco importam no fim. Mas
quando a gente começa a fazer alguma coisa, é as duas pontas que... Mas a nossa mente, ela se motiva pelas pontas, né? Você tem que ter um objetivo. Você não vai começar alguma coisa sem objetivo nenhum, né? É estranho eu começar uma coisa sem objetivo. Vamos abrir uma empresa, não tem objetivo nenhum. É difícil. Vamos trazer essa ideia de sonho, desejo, concretização para o âmbito empresarial, porque a gente certamente deve ter muita gente aqui pensando nisso com a cabeça de empresários, né? Eu vou falar alguma coisa aqui, gente, que eventualmente vocês vão me jogar pedra e está tudo bem. Cada um tem direito de pensar do seu jeito. Eu fui empresário por mais de 50 anos. E a grande lição que eu aprendi é: planeje estrategicamente. O plano tático é um mero exercício fútil que raramente tem alguma utilidade para você. Porque é aquela história do jogo, né? Quando você chegou no campo, o que vai valer é a sua capacidade de improvisar, lembrando da estratégia. Estratégia você nunca pode perder. Paradoxalmente, no mundo empresarial, as pessoas adoram fazer planos táticos e detestam fazer planos estratégicos, que é pensar o desdobramento do meu negócio para 5, 10, onde eu quero chegar, lá no final da minha rota. Onde você quer chegar com a tua marca Undertop? Isso é importantíssimo. Agora, o planinho tático que você vai fazer para executar aquilo ao longo do ano, ele não é tão importante. Mais importante é a tua capacidade de improvisar em função dos desvios da vida. Eu acho que todo empresário, ele é bombeiro. Você fala, qual a sua profissão? Eu falo, bombeira. Eu apago incêndio todos os dias. E se você não tem essa capacidade de apagar incêndio e de chegar à noite, conseguir dormir depois do incêndio, não dá para você ser isso, né? Porque as coisas saem do planejado. Eu que trabalho com moda, nossa, não existe uma vez que a coisa vá conforme o planejado. Não importa o quanto você se antecipe, você sempre vai estar atrasado, que as coisas acontecem. Então, aí chega uma hora que você fala assim, cara, é isso, não vou ter esse produto. O que eu vou fazer? Eu lanço a coleção sem o produto, eu atraso o lançamento. Você tem que ver as opções que você tem e estar disposto a improvisar, né? Agora, eu não consigo ter um plano estratégico de 10 anos. Eu tenho dificuldade porque eu sou muito intuitiva. E o que eu estou sentindo hoje não é o que eu estou sentindo daqui a 3 anos. Então, eu jogo muito com aquilo que agora eu sinto que eu devo andar para cá. Mas é claro que hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda a formatar uma estratégia que não te digo que seja para 5, 10 anos, mas que seja pelo menos para o próximo ano, né? Eu faço um planejamento anual. É que a gente idealiza muito a história de estratégia, né? Um plano estratégico, se for bom, ele pode caber em 5 linhas. 5 linhas. Eu gostaria de fazer isso. E quais os caminhos? Tá, o caminho é esse, quais são os obstáculos? Quais são os riscos? Quanto eu preciso ter aqui? Se eu quero vender o triplo, eu tenho que ter o triplo de produto. Senão não vou vender, né? Nem que eu faça muito sucesso. Então, é pensar aquilo que... Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não se prepara para ter aquilo. Empresarialmente falando. Esse ano eu quero que o meu site fature o dobro. Eu tenho o dobro de produto? Não tenho. Então eu tenho que fazer. Custa fazer o dobro de produto? Eu tenho esse capital para investir, ter o dobro de produto, para daí tentar gerar o dobro de venda? Eu acho que tem um pensamento muito imediato. Eu quero vender o dobro, então vou investir no marketing, não sei das quantas. Se você não tiver a capacidade de atender a demanda, é um tiro no pé. Então acho que tem que abrir um pouco essa visão, sabe? Acho que tem muitas pessoas que têm essa visão completamente aberta, mas as pessoas que estão começando, geralmente... Você tem que se organizar mentalmente. Geralmente tem a visão mais fechada. Eu quero vender mais, então vou investir aqui na venda. Não, você tem que investir. Você já ouviu falar de Business Canvas? Não. Desculpa falar em inglês, mas que isso não foi traduzido para o português. Seria uma tela de negócios, a tradução ipsis literis, né? O Business Canvas é um negócio muito popular hoje entre as startups. É uma folha, mas é uma folha formatada. Digamos, é um slide de PowerPoint, que tem vários bloquinhos. Tem tipo assim, 12 bloquinhos. Então, o primeiro bloquinho é: qual é o teu sonho? O que você quer fazer? O que você realmente visualizou? Você tem que escrever aquilo. E aí começa. Quais são os obstáculos à frente do teu sonho? Quais são as componentes de apoio que você vai precisar? Você não consegue realizar um sonho sozinho. Ninguém. Quais são os insumos do seu sonho? E você preenche aquilo em 1 hora. Uma coisa muito densa.
Aí você põe aquilo em cima da tua mesa. Aquilo é o teu plano de vida para a empresa. Quer dizer que você não vai errar? Não. Quando você preencheu aquilo, muitos dos obstáculos não existem, outros que você não imaginava surgem, mas você pensou sobre aquilo e você guardou. Essa é a tua estratégia. Daí para frente, esta noite se improvisa. E eu vou te falar, se você sabe improvisar, não tem arrependimento. Se você é uma pessoa do bem, que não está prejudicando ninguém, e você sabe improvisar, não tem arrependimento. Eu errei, eu fiz errado. Não, eu fiz aquilo que dava para fazer naquele momento, com as armas que eu tinha. Não foi suficiente. Então, agora eu estou indo pro plano B, pro plano C, porque eu acho que a pior coisa que tem é arrependimento, né? Eu não tenho grandes arrependimentos. Eu acho que fazer um podcast é um exemplo disso, né? Ele falou, por que você começou a fazer o podcast? Ele era um sonho? Exatamente. Ele é um desejo, não sei se ele era um sonho. A gente veio conversando sobre isso no carro, gente. Eu não sei se era um sonho, ele era Por que nós estamos aqui, Foi né, Ju? muito acaso, na verdade. Ele se aposentou e ficou muito mais ocupado do que antes. E aí ele começou a fazer uns vídeos no YouTube e eu falei, por que você não faz um podcast? Ele, fazer sozinho um podcast e tal. Eu falei, e se eu fizer com você? Ele, eu quero. Agora eu tô dentro. Nossa, aí... Falei, então, vamos. Só que eu já tinha isso muito pronto, porque eu já tinha pensado em fazer, eu já tinha ido atrás, eu já sabia quanto custava, eu já tinha o caminho das pedras, né? Eu já fazia vídeos no Instagram, então já tinha a equipe que trabalha com a gente. Então foi muito fácil a gente a gente levar ele para ação. Mas ele demanda. Nossa. A gente não tem um objetivo assim, a gente não pensou em fazer para ganhar dinheiro, a gente pensou em fazer para trazer as nossas... Eu, pelo menos, assim, o que eu quero? Eu quero que coisas que eu aprendi na minha vida, ou que por alguma razão eu sei, ou que são meu modus operandi, que acho que são grandes facilitadores, e que para algumas pessoas não são, que eu possa trazer aqui isso, dividir, compartilhar, e uma pessoa ter um insight com aquilo que mude para ela, que facilite alguma coisinha. Para mim, uma pessoa atingida... Não como um ensinamento, mas como um insight, uma coisa que mesmo funcionou para mim, né? Uma coisa assim, nossa, não tinha pensado sobre essa perspectiva, vou tentar isso. E eu recebo muitos retornos, já com os vídeos que eu faço, e sem querer, não, querendo, ajuda muitas pessoas, né? Então, meu objetivo era o porquê. Desde o minuto 1. Isso. Entende? Eu adoro essa imagem da gente sempre pensar, isso aqui vai ter alguma utilidade, além de... Porque para mim, é óbvio, tudo que eu faço tem que ter uma utilidade, mas se for só para mim, não vale a pena. Acho que essa é uma pergunta que a gente deveria fazer. Quando a gente sonha alguma coisa, vamos fazer a pergunta do porquê. Por que eu estou fazendo isso? Se a resposta do porquê foi que vai ser bom para mim, só para mim, pode parar. Não é um bom projeto, não é um bom sonho. Um bom sonho, ele tem que frutificar e compartilhar. E quantas coisas a gente ganhou nessa execução, né? Nossa, assim, a gente já era muito próximo, mas a gente está dividindo muitos outros assuntos muito profundos. Agora, como todo desejo, ele exige sacrifícios, né? A gente tem que encaixar, eu pelo menos tenho que encaixar na minha agenda que já é cheia, dias de gravação, sobre o que vamos falar, vamos ter convidados, não vamos... Os cortes, a promoção do o todo. A gente conversar um pouco antes sobre aquele assunto. Então, assim, demanda. Tem dias que você não preferia estar na sua casa do que vir gravar, porque você está cansado, porque... pior que não, né? A gente curte fazer, eu né? adoro fazer. Eu adoro fazer. Mas você lembrou de uma cena que é muito comum. Você está numa viagem dos sonhos, está dando tudo certo. Céu azul... O roteiro está sendo executado mais ou menos como você planejou, mas chega uma hora que você vai comer um sanduíche na hora do almoço e fala, ai, que preguiça de continuar realizando o meu sonho. É o teu sonho. Mesmo assim, às vezes dá uma preguicinha, né? Mesmo assim, dá uma preguiça. E até para realizar aquilo que você está desejando, você vai ter que se movimentar. As coisas não acontecem sozinhas. Tudo na nossa vida exige sacrifícios. Para eu estar aqui, eu tenho que deixar de estar num outro lugar. Eu não consigo me multiplicar. Então, para eu estar aqui hoje... A história do querer querendo. São as minhas prioridades, entendeu? Para eu estar aqui hoje, eu não posso estar nem na minha casa, nem no meu escritório. Eu estou fazendo essa escolha. Eu posso fazer essa escolha? Posso. Eu tenho como fazer, eu posso, são tantos dias no mês, eu organizo e está tudo bem. Mas eu vou ter que escolher isso.
eu não posso estar dormindo e estar aqui ao mesmo tempo. E eu acho que é aí que às vezes as pessoas emperram, porque exige ação. Exige que a gente haja, né? Então, até para realizar o seu sonho, você vai ter que rebolar. Ju, vamos voltar um pouquinho mais para a origem, para o foco desse episódio, que é desejo, né? Na verdade, é vontade, desejo e paixão. Nós falamos bastante de desejo que está conectado com o sonho. Vamos subir a escala para a paixão? Porque na idealização humana, o sonho maravilhoso é o que gera uma paixão, não apenas um desejo de fazer alguma coisa. Vamos falar um pouco de paixão? Vamos. A paixão, eu acho que ela é um sentimento perigoso. Eu acho muito bom quando a gente faz coisas apaixonadamente, e muitas das coisas que eu faço são apaixonadamente. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque um dia aquela paixão esfria, né? Você acha que as paixões são necessariamente efêmeras? Eu acho que elas são momentâneas. Eu acho que pode durar mais, pode durar menos, e aí ela transmuta. Eu acho que ela pode virar um amor. Eu tenho um carinho imenso. Parece que numa escala você está diminuindo. Eu tinha paixão, grau 100, aí aquilo acomodou, esfriou, virou grau 80 e amor. Não, eu acho que a paixão ela tem dois caminhos. São coisas diferentes. Não, a paixão tem dois caminhos. Você está com aquela paixão e ela simplesmente esfria e acaba, ou você está em aquela paixão que vai criando raiz, se transformando numa coisa muito maior e vira um projeto de amor. E aí o amor é muito maior que a paixão. Mas ela tem esses dois caminhos. Ela pode ser só momentânea. Eu vou trazer a história do sonho para esse quadro. Pensem aí, a gente está falando de paixão que em um certo momento vira amor. Esse momento que ela vira amor é quando você cai na realidade. Das dificuldades. Porque a paixão é um pouco aquele desejo do novo, imenso, sem limites. Pode ser paixão física, um grande amor, como pode ser a paixão por um carro. Tem gente que se apaixona por um carro, né? E aí você compra aquele carro, você põe para rodar. É um carro. Aí você concretizou, você aterrizou aquele sonho para a realidade, aí você pode amar aquele carro o resto da vida, mas não é mais a paixão. Qual o valor da paixão na nossa vida? Ela é um gatilho para a gente conquistar coisas? Eu acho. Sempre tem que começar com paixão? Eu acho que às vezes você se apaixona no percurso. Eu acho que não tem uma regra, mas se você tiver um projeto que te faz brilhar o olho, seja projeto pessoal ou de trabalho, não importa, a chance de você querer mover céus e terras é muito maior do que uma coisa que você acha, legalzinho, vamos, legalzinho. Você fala, nossa, isso brilha meu olho. Eu tenho lá o projeto Mulheres Reais, ele tem lá já 6 anos já acontecendo. Ele não é uma novidade para mim. Mas ainda é uma paixão. Mas ele brilha meu olho. Quando eu chego no fim do ano e vejo aquelas meninas, o quanto elas se transformaram no percurso, a alegria que eu pude dar para algumas, o pouco de ensinamento que eu pude trazer, isso brilha meu olho. Quando não brilhar mais meu olho, eu preciso achar um novo projeto. Agora, eu tenho amor, eu não sei se é uma paixão eterna, eu acho que ela vira um amor. Eu não tenho mais frio na barriga como no primeiro dia que eu fui lá falar. Eu já fiz aquele discurso, eu já fiz aquela palestra trocentas vezes, mas eu tenho amor por aquele projeto, eu tenho o porquê dele. Aí sempre eu caio no porquê. Não, isso é sensacional. Se a gente conseguisse fazer na nossa vida sempre esse trajeto... nem sempre a gente consegue. Trazendo daquilo que a gente quer para por que a gente quer aquilo, a vida seria perfeita. É meio teórico, mas ela seria perfeita. Agora, quando você fala de paixão, eu realmente acho que a paixão é o grande gatilho para a gente sair do sonho para a execução. Você quer tanto uma coisa, você visualizou, se apaixonou por uma coisa, que você é obrigado a enfrentar as dificuldades, os perrengues para concretizar. Só que a gente nunca concretiza nada sozinho, como a gente já falou aqui. Então, se há uma paixão, tem mais de uma pessoa apaixonada, até no casamento. Você se conheceu, se apaixonou loucamente, a outra pessoa se apaixonou loucamente por você. Pode ser um sócio, um empreendimento, mesma coisa. Mesma coisa não, mas é parecido. E aí cada um
transita da paixão para a realidade num tempo diferente, por um caminho diferente. Como é que a gente equaliza isso? Às vezes equaliza, às vezes não, né? Eu acho que em relações pessoais, assim, ela pode ser profissional, mas onde envolvam pessoas de muitos anos, as pessoas se transformam nesses anos, né? Se mostram também, né? Não, acho que se mostrar é rápido, né? A máscara cai rápido. Não demora tanto, mas depois de 10 anos, as pessoas se transformaram. Eu não sou a mesma Juliana que eu era 10, nem que eu era 20, nem que eu era 30. E não vou ser a mesma que eu sou hoje daqui a mais 10. E aí precisa ver se a outra parte caminhou para um lado onde haja sinergia. Porque se eu caminhei para a direita e a outra metade caminhou para a esquerda, não vai mais dar liga. Seja uma relação amorosa ou seja uma relação de trabalho. Você pode... E não tem nada de errado, apenas as pessoas se transformam no processo, né? E aí você pode pesar as coisas e falar assim, não, mas eu tenho que lutar por aquilo, porque a gente construiu isso de bom, e tentar de novo chegar numa convergência, ou isso pode ser impossível. Eu acho que a gente se transforma, e as pessoas que estão junto nos projetos se transformam, e aí precisa ver se a sinergia segue, né? E se você tem as mesmas bases de valores, geralmente você vai encontrar um ponto... A gente sempre chega nisso, né? Se os valores de fundo são bons, e são os mesmos, porque senão não dá, né? A gente convive com as diferenças. Você convive com as diferenças no casamento, num sócio da empresa, com os amigos. Eu já falei disso num programa aqui. Mas eu acho que esse compartilhamento de paixões é um desafio muito grande, porque dificilmente a mesma paixão tem desenhos iguais na cabeça. Não, tem totalmente diferentes, né? Nós estávamos falando aqui, enquanto estava no Esquenta, aí a gente fica conversando, gente. A gente não se limita a conversar só aqui dentro, conversamos antes. E a Ju estava dizendo, pai, putz, tem coisas que eu me lembro da minha infância, que eu lembro da foto, mas não necessariamente do roteiro. Eu estava dizendo para ela, olha, essa mesma foto eu lembro com uma imagem diferente. Né? A gente estava lembrando um dia que estávamos na praia, ela foi com o tio dela para o parquinho e caiu da balança. E eu lembro da imagem dela chegando com sangue no rosto, cheio de pedrinhas assim, eu tirando pedrinhas com a pinça, e ela lembra da cena dela caindo da balança. Eu não lembro caindo nem das pedrinhas, nem de eu me machucar. Eu lembro que eu queria experimentar como era soltar a mão. E eu soltei. Por isso eu caí. Você já era maluca desde aquela época. Eu não tinha noção da consequência. Eu tinha o quê? 3? Por aí. Então, eu lembro do pensamento. E talvez meu tio tenha ficado culpado na época. Porque eu lembro hoje que eu sou madura. Você não contou isso pra nós, não, porque época, eu tinha 3 anos. Eu não sabia. Mas hoje eu lembro. Eu lembro que eu pensei, vou soltar a mão. Então, você imagina, se a gente está falando de paixões, o desenho dessa paixão na cabeça de 2 pessoas que estão realizando conjuntamente, completamente diferente. Num belo dia, os 2 vão ter que falar, olha, na minha paixão eu sonhei isso. Eu falei, mas eu sonhei aquilo. E agora nós estamos chegando numa encruzilhada onde ou a gente segue por um mesmo caminho, ou cada um vai por um caminho só. E isso tudo bem, né? Mas e tudo bem se for por um caminho diferente, porque o importante é as pessoas serem felizes, né? E não significa que deu errado. Tudo deu certo, né? Sempre deu certo. Trazendo isso para o ambiente de trabalho, de negócios, de empresa, a gente corre o risco também de desistir do sonho porque 2 sócios aterrizaram aquele sonho de maneira diferente. É o mesmo sonho. E é muito fácil você jogar a toalha e falar, quer saber, eu vou seguir sozinho. Mas você escolheu aquilo, você escolheu ter sócios. Verdade. Eu não tenho sócios. De um lado, é muito difícil, porque eu também não tenho uma pessoa que divida comigo a responsabilidade das decisões, a responsabilidade dos problemas, a responsabilidade das vidas que estão ali dependendo de mim. Eu carrego essa responsabilidade sozinha. Eu posso ter opiniões de pessoas que trabalham comigo, mas no fim das contas, quem vai ter que arcar com as consequências daquilo sou eu
alone, sozinha. É isso, mas a gente escolheu. Eu escolhi que eu não tenho sócio, você escolheu que você vai ter. Eu acho que a gente tem que aprender também a respeitar a maneira como cada um aterriza o seu sonho, entendeu? Eu optei por um caminho com sócios, né? Como você sabe, eu tive muitos sócios ao longo de 22 anos, alguns que passaram pela empresa, saíram. No final, nós acabamos em 3 até o dia que eu vendi minhas ações. E num primeiro momento, eu queria que os sócios pensassem como eu. Seu primeiro momento, não. Que eu Todos os momentos da sua eles. vida você quer que as pessoas pensem como você. Exatamente. Até que num certo momento, eu falei, opa, mas peraí, nós somos 3, eu sou muito bom nisso aqui. O interessante essa outra sócia minha é ótima nisso, eu não sou bom nisso. E o terceiro é ótimo numa outra coisa onde eu também não sou tão bom. Que tal se a gente deixasse cada um ocupar seu espaço com liberdade e a gente se senta para discutir as coisas que são realmente essenciais para o negócio, né? O resultado, o respeito às pessoas, um ambiente bom para se trabalhar, etc. Aí as coisas ficaram mais fáceis, né? O difícil é você chegar nesse momento que você vai respeitar cada um, aterrissar um sonho de uma maneira própria. Inclusive, quando você decide por ter sócios, o inteligente é que você procure pessoas que são boas naquilo que você não é. Senão vai existir um conflito. 2 pessoas querendo fazer a mesma coisa... Não, e é trombada certa. É trombada certa. Você tem que pegar o cara que é bom naquilo que você não é bom, né? E só que às vezes não acontece assim. As pessoas mudam no meio do caminho. E, enfim... Não tem uma receita de bolo, né? Mas, por exemplo, você acha que se você fosse dar uma dica, eu sou uma pessoa, vim conversar com você sobre abrir uma empresa, você falaria, tenha sócios ou não tenha sócios? Eu acho que depende muito do tipo de negócio, entendeu? Por exemplo, o seu tipo de negócio, eu acho que é mais viável para você tocar sozinho, que é um negócio com base em criatividade pessoal. Eu quero ter na minha marca um determinado estilo para um certo perfil de público. Pô, você tem um sócio que fala, isso aqui é brega, eu não gosto. Eu quero... Não, mas ele pode ser um cara que entende super do financeiro, da expansão, poder me expandir para cá, para cá, para cá, para cá. E eu não, aí sim. Mas aí, digamos assim, a sua empresa se transformou num negócio tão grande que você precisa de um sócio financeiro, precisa de um marqueteiro e tal. Talvez você venha a ter sócio no futuro. Ninguém sabe, né? Agora, eu trabalhava, por exemplo, com uma agência de comunicação corporativa e marketing digital. É quase impossível fazer isso sozinho. Eu vejo os caras que optaram por fazerem sozinhos, eles permaneceram pequenos. Porque não dá, as coisas, as competências são muito diferentes, entendeu? Mas você foi convidado para vir fazer essa sociedade, aprender, né? Aprender alguma coisa que eu não entendia. Né? A gente não sabe. Quando você é o dono do expertise inicial, de uma ideia que é sua, não sei, às vezes você escolhe uma outra situação, né? E também não é fácil escolher um sócio, né? Não, é mais fácil escolher um marido. Exatamente. Sócio é muito complicado, mas não é ruim. É bom, porque é um aprendizado como tudo na vida. Nós não falamos da vontade, Ju. Vamos falar um pouco de vontade? Vamos. Tudo porque entre isso depende paixão da e vontade. desejo tem uma palavrinha mágica aí que é a vontade. Como é que a vontade é o regulador das paixões? Ela é regulador das paixões, dos desejos e dos sonhos, porque eu posso sonhar à vontade. Se eu não tiver a vontade de pôr a mão na massa, se eu não tiver a vontade de pôr o meu despertador, porque amanhã eu vou atrás disso, eu acho que eu gosto mais do que palavra vontade, é iniciativa. Adoro essa palavra. Eu acho que se eu não tiver iniciativa, eu posso ter a paixão, o sonho e até a viabilidade de concretizar que for. Se eu não tiver a iniciativa de ir lá e começar uma execução, isso não vai acontecer. Eu sempre gosto de dar o exemplo assim. Deus decidiu que eu vou ganhar na Mega Sena. Se eu não tiver a iniciativa de levantar do meu sofá e ir na loteria fazer o jogo, ele nem tem como me dar isso. Ou até ver se você ganhou, conferir o prêmio no jornal. Exatamente. Então, tudo na nossa vida depende muito, essencialmente, da nossa iniciativa. Iniciativa e compromisso é a mesma coisa ou nós estamos falando de coisas diferentes? Fugi um pouco do tema aqui, mas não, mas gosto muito de são falar afluentes, disso. Né? Eu acho que a iniciativa é você ter aquela coisa de vou lá e vou fazer, né? E o compromisso é continuar sem desanimar. Você pode ter uma iniciativa inicial e
por exemplo, eu faço meditação todos os dias. Primeiro dia eu tive a iniciativa, eu vou começar a tentar. Fiz um dia, não fiz 2, aí fiz depois 2 meses, aí fiz 3 dias seguidos. Até o dia que eu falei assim, não, eu vou ter um compromisso, isso me faz bem, eu vou ter um compromisso comigo que eu vou fazer isso todos os dias. O que é mais importante, iniciativa ou compromisso? Eu acho que o compromisso. Eu também acho. Bate aqui. Nós pensamos muito parecido, gente. Mas sem a iniciativa eu não chego no compromisso. Eu acho que a iniciativa vem antes. Mas algumas pessoas podem ter iniciativa vindo de outras partes, de outras pessoas. Se elas tiverem o compromisso, compraram aquela ideia, deixa comigo, pô, esse cara vale ouro. E o compromisso demanda. Porque não tem... Não tem. Gente, eu acordo todos os dias às 5h40 para conseguir fazer minha meditação, tomar meu café do jeito que eu gosto, que é com calma, e estar às 7 horas no meu esporte. Eu poderia dormir mais 30 minutos se eu não tivesse colocado a meditação. Mas eu sei que ela não cabe tão fácil em outros momentos do meu dia. Então, é aquilo ou não ter. Então, eu tenho um compromisso comigo e eu ganhei muitas coisas. Eu fico mais centrada, eu vejo o nascer do sol todos os dias, que é maravilhoso. Eu comecei a dormir um pouco mais cedo para dar essa compensada, entendeu? Mas para mim, compensa, mas é um compromisso. Eu tenho o mesmo personal há 15 anos. Ou seja, de novo, o compromisso implica em escolhas, né? Totalmente. Porque você não consegue se comprometer com tudo. Porque tem gente que tenta se comprometer com tudo e acaba não fazendo nada. Meu dia vai ter as mesmas 24 horas. Se eu preciso colocar ali uma coisa que vai me tomar meia hora a mais e meu dia já está tomado, eu vou ter que tirar essa meia hora de algum lugar. Ou vai ser do meu sono, ou vai ser do tempo de outra pessoa, ou vai ser do meu trabalho. Eu não vou ter um tempo adicional para colocar aquilo ali. Então, você tem que escolher. Eu escolhi que eu durmo mais cedo. Eu dormia, sei lá, meia-noite. Hoje eu durmo 10h30. Os filhos vão dormir 10 horas, na sequência eu tô indo. Porque eu acordo 5h40. Porque eu faço uma coisa que é boa para mim, pro meu bem-estar, me faz bem e não tô disposta a abrir mão daquilo. Mas é um compromisso. Tem dias que eu tenho preguiça. Academia eu faço há 15 anos com o mesmo personal. Não tem um dia sequer que eu ame. Porque para mim, eu gosto de fazer outros esportes, mas eu amo minha academia para mim é remédio. Eu adoro o meu personal. Amo. Adoro o Jean, mas adoro trocar ideia com ele. Eu acho uma coisa prazerosa naquilo que para mim, que saco ir para academia. Mas eu tenho esse compromisso há 15 anos. Há 15 anos atrás eu falei assim, bom, agora eu tenho que escolher, ou eu fico baranga e assumo isso, ou eu vou ter que me dedicar. Então eu escolhi me dedicar, daí eu começo no dia 1. Eu não começo segunda-feira. É aquela história. E eu não quero querer. É já, não é segunda-feira. Já, é imediatamente. Segunda-feira é loser. Segunda-feira é querer querendo. Quem quer querer. Quem quer querer joga para segunda-feira. Quem vai fazer começa agora. Não importa se são 10, 11, meio-dia. Neste minuto eu começo. Você vai pegar no calo de muita gente. Mas é verdade, gente. E tem muitas coisas na minha vida que eu queria querer. O querer não tá errado. Não tá. Ele é um passo anterior ao querer genuíno. É um momento que a gente acha... Provavelmente nós ficamos no querendo em muitas coisas. Em muitas coisas. Eu quis querer acordar para academia todos os dias por muitos anos. Até o dia que eu quis aquilo de verdade. É o querer quando ele vira um querer genuíno. E quando a gente quer querer, a gente acha que a gente quer. Só que a gente ainda não tem aquele querer tão profundo que vira uma mola que te impulsiona a tomar iniciativa e a ter compromisso. Eu vou te confessar uma coisa, que eu acho que esse eu não vou realizar. Eu queria poder ler os filósofos gregos. Você teria que aprender a falar grego? Não, traduzido. Não, traduzido. Mas é chato pra caramba. É difícil, né? Ler Platão, ler Aristóteles, queria muito. Eu leio as simplificações fáceis. Você não é habilitado, é isso? Não sou habilitado. É chato porque é difícil, né? É muito... Queria ler a Ilíada. Não consigo, é um poema, negócio incrível a história, mas é um longo poema, eu não dou conta. Eu continuo no querer. É isso, e tem gente que não dá conta de outras coisas que parecem menores, e tá tudo bem, porque para tudo a gente precisa estar no nosso tempo, né? Existe um tempo de maturação do nosso desejo. Eu acho que quando ele é um desejo... Isso é bacana, hein? Gostou? Anota essa frase. Existe o tempo de maturação do nosso desejo. Você tem um desejo, e às vezes ele leva dias, meses, anos para maturar e virar uma vontade que você tenha força de ação. E aí você está no querer, eu quero querer. O que acontece quando a gente tenta maturar antes ou depois do prazo? Você não tem compromisso. Aqui você não... E depois? Passou o tempo, né? Perdeu.
O trem andou. Então, e esse tempo, ele é diferente para cada pessoa. Então, quando uma pessoa não executa as coisas no seu tempo, ela está no tempo dela. É difícil respeitar o tempo das pessoas. Que são diferentes, né? O tempo de cada um é... Isso que causa problema uma das coisas que causa problema entre sócios numa sociedade, mesmo com valores compartilhados iguais, é o timing. Desculpa o timing. O tempo. Mas é isso, porque eu tenho um tempo de decisão, você me explana aqui o problema, eu já decido se eu sim ou se não. Tem gente que precisa dormir 3 dias, eu fico assim, me coçando. Eu tenho fichinha aqui, ela não usa fichinha. Eu faço só para agradar, ó. Mas assim, tem gente que leva 3, 4 dias para poder maturar aquela ideia na cabeça. Para quem tem uma decisão mais imediata que sou eu, você fala, nossa, que irritante. Mas não, aquela pessoa talvez ela vá analisar muito mais profundamente que eu. Ela tem uma profundidade que talvez eu não tenha. Então não tem errado e certo, tem o tempo de cada um. Profundidade é um negócio complicado de discutir também. Quase que dá um episódio aqui, né? Porque... o quanto eu tenho que me aprofundar num sonho para realizá-lo de forma produtiva. Qualquer tipo de sonho. Porque se eu aprofundar demais, eu não vou decolar. Eu não aprofundo. Eu não decolo. Eu não aprofundo. Se eu aprofundar de menos, é mais ou menos como a questão do time do sonho. Se você tentar aterrissar muito cedo, muito tarde, tem o tempo certo da maturação. O aprofundamento também, você não acha? Eu acho que... Eu não sou uma pessoa que... Eu sou você super chuta de bico? Eu chuto de bico. Eu sou muito um dia de cada vez. Eu não sei muito bem, né, onde aquilo vai dar. E é claro que, assim, às vezes eu arrisco, mas e são riscos calculados, tá? Riscos que eu sei que se eu me ferrar, eu consigo arcar com eles. Mas eu sinto que é hora de eu fazer isso. Onde isso vai dar, vamos ver. Eu acho que vai dar muito certo, mas eu sempre acredito naquilo que eu faço, né? Então, quando você acredita, já tem um... Mas eu não sou muito de ficar pensando sobre aquilo antes de agir. Eu acho que nunca você vai estar pronto. Se você esperar você estar pronto, idealmente, se eu pegasse e esperasse... Se você estiver pronto, passou do tempo. Se eu esperasse o meu produto estar ideal, bom, eu não estaria até hoje, porque ele nunca vai estar ideal. Ele sempre vai ter coisa para melhorar. Sempre dá para ficar melhor. Então, eu acho que você tem que, muitas vezes, chutar para o gol e vai ajustando no caminho. Você vai chutar com erro, vai errar, vai bater na trave, vai sair para fora, vai acertar a cara de alguém. E você vai ajustando. Putz, aqui errou, vamos arrumar. No meu caso, que é roupa, aqui errou. Arruma a alça, arruma aqui, arruma o tecido, troca, muda a cor. E você vai ajustando. E ele vai ficando cada vez melhor. E para quem trabalha com produto como eu, você vê muito claramente o amadurecimento desse produto. Você fala, gente, olha o que eu fazia, as pessoas gostavam. Era fraquinho. Mas tudo na nossa vida é assim, né? Você olha o cartãozinho de ontem e olha o cartãozinho de hoje e fala, nossa, como mudou. Não é que o cartãozinho mudou, você mudou. Você mudou. O seu olhar mudou. O seu olhar para o cartãozinho de ontem era tão bom quanto o seu olhar para o cartãozinho de hoje. Só que esse amadurecimento não torna o passado ruim e nem vai tornar o futuro melhor do que hoje. Eu acho que a gente trazendo um pouco para o lado de filosofia, né, é a questão de você pensar em situação de vida versus vida. O que é mais importante, a situação de vida ou a vida? Porque a vida você não consegue concretizar em formas, em estar, em fazer. A vida é sentir, é tua intuição. Quando você aterriza o ser para o estar, você transforma em situação de vida. Então aí você compara a situação de vida ontem com a situação de vida hoje, e aí você projeta para a situação de vida desejada depois da manhã. E todas elas juntas são a vida. E aí você sofre, porque você não consegue antecipar o depois da manhã. Então, a forma ideal de viver, que eu não consigo, gente, é a tua forma. Eu não sofro com amanhã. Eu concordo. Eu não sofro com amanhã, nem o amanhã bom, nem o amanhã ruim. Nem a ansiedade de uma coisa que eu desejo muito e vai acontecer, e nem o medo de que algo dê errado. Eu tô no hoje, assim. Quando eu crescer, eu vou ficar assim. E o passado, assim, eu tenho saudade de algumas coisas. Fui num evento muito legal, tive sucesso em algum momento muito legal, fiz uma viagem muito legal. Eu acho normal você olhar para aquilo com carinho, mas aquilo não pode te deixar preso ali. Aí eu não consigo andar porque eu tô pensando só naquilo. Ah, que legal, foi o máximo aquilo que eu vivi. Mas hoje eu tenho outros máximos para conquistar.
Linda essa frase, pode pôr no quadrinho. Nossa, tô boa de frase hoje. Frase de domingo. Jô, acho que estamos chegando no fim do nosso programa. Eu queria lançar aqui um desafio final para a gente passar para o nosso público um estímulo para sair do querer querendo e entrar no mundo do querer. Qual é a fórmula para você quebrar essa inércia e transformar queria querer em querer? Qual é a sua fórmula? Aceitar o tempo de maturação do seu desejo. Essa é a chave. Não adianta você não vai transformar magicamente, não tem uma fórmula. O dia que aquilo for genuíno, você vai fazer. Ou seja, ser humilde é um fator muito importante para a gente começar a fazer as coisas. Para ter compromisso, antes de tudo, a gente tem que ter... compromisso a gente pode sempre. Se mover, movimentar, a gente pode sempre. Agora, sobre os nossos desejos, às vezes não está na hora. A gente quer muito que esteja, mas às vezes não está. E a gente precisa chegar nesse momento. Então, é que nem fruta, tem que amadurecer. Muito bom. Se comer ela antes, dá errado. Se comer depois, passa. E eu vou fazer minha colocação final aqui, passando uma mensagem também de otimismo, né? Que muita gente fala, mas putz, passou, o tempo passou, não é mais, não dá mais. Não existe isso, gente. Se você realmente quiser alguma coisa, esse podcast, eu tenho 78 anos. Sonhar em fazer um podcast com a minha filha não estava nos meus planos há um ano atrás. Estamos fazendo aqui. Isso é legal, né? Você pode ter sonhos novos. Você pode ter sonhos novos em qualquer idade, em qualquer circunstância, em qualquer momento da sua vida. Quem fala, eu não tenho dinheiro, eu não tenho energia, eu não tenho a saúde. Mentira, gente. Se você realmente quiser, você aterriza qualquer sonho, em qualquer fase, em qualquer situação da sua vida. Você concorda? Concordo, e acho que a gente tem que saber que a vida é feita para sonharmos muitos sonhos. Nunca ficarmos presos num sonho só. Concordo. Porque tem hora que a gente tem que largar um sonho e ir para outro que vai ser muito mais encantador e mágico. Ju, muito legal. Isso. Eu adorei esse papo, espero que vocês tenham gostado também. Falamos de coração, né, Ju? Totalmente. Passamos aqui simplesmente aquilo que a gente sente. Não tem nenhuma verdade absoluta. Nenhuma verdade absoluta. E aí, valeu, Ju. Quero aproveitar e falar para vocês que esse QR Code que tem na tela, ele fica durante 24 horas, ele leva para a página da Undertop, que é a minha marca que faz esses bores maravilhosos, e ele dá um desconto para vocês durante 24 horas, do momento que o episódio é colocado no ar até o dia seguinte. Então, quem quiser conhecer, olha, aproveita que eu tô generosa, né? Opa! Gente, se vocês ficaram até aqui, é porque vocês gostaram do episódio. É isso. Então, por favor, se estiver assistindo no YouTube, se inscreva no canal, dá o like, aperta o sininho. E aqueles que gostam do Spotify, é só dar o maisinho que você inclui o programa na sua biblioteca. Lá não tem se inscrever, não tem essas coisas. É diferente, mas... põe um maisinho que quando você procurar o programa, tá lá na biblioteca, você acha de cara. Indica pros amigos. Indica pros amigos que não faz mal nenhum. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Nós adoramos. Sempre. Tchau, tchau.